graça do Senhor Jesus seja com todos nós. Meus irmãos, que segurança, que firmeza é o Evangelho. Olha que segurança, que firmeza o apóstolo São Paulo transmite quando ele fala aqui na carta aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Agora, para ele ter a segurança que ele tinha, e todos os profetas, eles tinham que ter recebido do Senhor. Porque se eles tivessem recebido de um seminário, de uma escola de formadores, de pregador, ele não poderia ter esta firmeza, essa autenticidade que ele deixou na doutrina. O porquê aquilo que ele tinha recebido de Gamaliel, ele refutou aquilo como lixo. Ele perdeu tudo aquilo. Ele esqueceu aquilo, deixou para trás. E o que era de Saulo, de Tarso, ficou para trás. Agora, o evangelho que ele anuncia agora, ele tinha recebido do Senhor, como Noé recebeu do Senhor, como Moisés recebeu do Senhor, Elias recebeu do Senhor, e todos os verdadeiros homens de Deus da Bíblia Sagrada, todos os profetas, eles tinham firmeza para parar diante de reis, diante de nações, diante de potentados, porque eles sabiam de quem tinham recebido a mensagem deles. Agora, se uma pessoa recebe algo de um homem, como que ele vai ter segurança para falar isto aqui que ele fala na Epístola aos Gálatas, no capítulo 1, a partir do versículo 8? Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. E ele repete, assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. O que é esta Bíblia Sagrada? Esta Bíblia Sagrada, ela não é um livro teológico, ela não é um livro de estudos apenas. Esta Bíblia Sagrada, ela é a revelação de Jesus Cristo. Ninguém compreende esta Bíblia porque ela não é de particular interpretação. Ela foi escrita e inspirada por Deus. Todos que escreveram esta Bíblia, eles não escreveram pensamentos deles. Esta Bíblia Sagrada é o assim diz o Senhor. Por isso que o apóstolo São Paulo, quando ele soube quem era Jesus Cristo, porque quando ele estava indo para Damasco, aquela luz o cercou e ele disse, quem és tu, Senhor? Ele sabia quem era o anjo do pacto, ele sabia quem era o pilar de fogo que tinha guiado os filhos de Israel do Egito,
mas ele não sabia quem era Jesus Cristo, como muitos não sabem. Eles falam que Jesus Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E Paulo disse: quem és tu, Senhor? E daquela luz disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele teve tanto esta revelação que quando ele chegou lá em Atos, no capítulo 19, descendo ali, e chegou ali descendo ali, chegou em Éfeso, encontrou alguns irmãos batistas. Ele disse: recebestes vós o Espírito Santo desde que crestes? E eles disseram: nós nem ainda sabemos que haja Espírito Santo. Ele disse: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Aí o apóstolo São Paulo disse para eles: olha, João batizou o povo, o batismo do arrependimento, para que cresce no que após ele havia de vir, este é Jesus Cristo. E eles creram e foram rebatizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, o apóstolo São Paulo pregou, ele mesmo foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Você não encontra nas páginas da Bíblia Sagrada um batismo nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Não, isto não é o evangelho do apóstolo São Paulo. Nenhum pregador que batiza as pessoas nos títulos Pai, Filho, Espírito Santo recebeu isso do Senhor. Isso veio do concílio de Nicéia, isso veio de Roma. Aí as pessoas dizem assim: mas por que Jesus, em Mateus 28, 19, mandou o povo batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo? Corretamente, as Escrituras entrelaçam como uma corrente. Você não tem uma corrente de um elo só. A Bíblia não é um versículo isolado, ela se entrelaça. Jesus pediu o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E qual que é o nome do Pai? Qual que é o nome do Filho? Qual que é o nome do Espírito Santo? Porque Pai não é nome. Eu sou pai, eu sou um homem, e eu sou marido, e eu tenho um nome. Deus é Pai sobre nós, Ele é Filho conosco, que é Emanuel, e Espírito Santo, Deus morando em nós. Mas Ele tem um nome. Ele pediu em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E o nome do Pai é Senhor, do Filho é Jesus e do Espírito Santo é Cristo. Jesus Cristo disse: manifestei o teu nome aos homens. Todos da Bíblia Sagrada que receberam do Senhor foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí as pessoas falam assim: eu prefiro ficar com Jesus do que com os homens, do que com Pedro. Meus irmãos, Pedro tinha a mesma revelação que Paulo tinha. Lá quando Jesus perguntou: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Eles diziam João Batista, Jeremias, um dos profetas. E ele perguntou para os apóstolos, e Pedro se colocou de pé e disse: tu és o Cristo, o ungido, e tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Aí Jesus virou para ele e disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou isso, você não aprendeu isso de homem, mas foi pela revelação. E digo que tu és Pedro, pequena pedra, e sobre esta pedra, a revelação que Pedro teve, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha, o engano, a porta do inferno não prevalece contra a revelação. E o apóstolo São Paulo tinha firmeza, segurança, que o que ele ensinou para nós, ele recebeu do Senhor.
Então, se você quer ter segurança, leia estas cartas do apóstolo São Paulo, leia Coríntios 14, o que ele fala da mulher pregadora, olha todas as cartas dele, porque ele recebeu do Senhor. E todos os apóstolos, Pedro recebeu do Senhor, todos eles receberam do Senhor o que eles também nos ensinou. Ele não recebeu de teólogo, não recebeu de bispo, não recebeu de papa. Eles receberam do Senhor para nos dar segurança, firmeza, por divina revelação do Senhor. Que Deus te abençoe, que Ele possa abrir o seu entendimento espiritual para que você possa também receber do Senhor e ser batizada no batismo verdadeiro, apostólico, bíblico, em nome do Senhor Jesus Cristo, para remissão dos seus pecados e para que você receba o Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37, a seguir, Atos 8, Atos 10, Atos 19. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.